Seja bem-vindo a mais um Direito na Prática, a sua dose semanal de informação jurídica de qualidade. E no encontro de hoje vamos falar sobre o compromisso que todos nós cidadãos temos com a Receita Federal, a declaração anual do Imposto de Renda. Quais são as pessoas obrigadas a efetuar essa declaração e a pagar os prazos? Estas questões serão tratadas agora, aqui no Direito na Prática, com o contador Hélido Emerick. Eu converso com o contador Hélido Emerick. Hélido, muito obrigada por ter vindo aqui no Direito na Prática. Muito obrigado pela oportunidade. Hélido, normalmente eu começo da maneira mais simples para deixar o nosso telespectador situado. O que é imposto de renda? Imposto de renda é um tributo criado por lei, onde fica definido que as pessoas físicas e jurídicas contribuirão com esse imposto para os gastos públicos e os investimentos. Então essa declaração tem que ser feita em razão dos gastos públicos, é por isso? Não diretamente pelos gastos públicos, mas para efeito de arrecadação de renda para, sim, contribuir com o bem-estar social e os investimentos públicos. E quem é que é obrigado a fazer essa declaração? Todo cidadão brasileiro, no caso pessoa física, que possua um rendimento acima de R$ 28.559,70, rendimento anual, que possua bens em sua declaração acima de R$ 300 mil, que possua e recebeu durante o ano de 2018 rendimentos isentos e tributáveis acima de R$ 40 mil, são obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. Temos outras situações também, que são as pessoas que obtiveram ganho de capital na venda de bens e também no caso das pessoas que aplicam investimentos em bolsa de valores. E essas que são obrigadas a declarar nem sempre vão ter que pagar? Tem relação de quem paga, quem é obrigado e com quem quer tem que pagar? Ok. Com relação ao pagamento do tributo, vai depender do volume da receita, vai depender também das despesas dedutíveis que você possua no seu gasto anual. Então, a declaração de imposto de renda nada mais é do que um ajuste anual de contas, onde você, durante o ano, teve o pagamento dos tributos e no final do exercício você vai poder utilizar algumas despesas dedutíveis da base daquele imposto pago. Então, por isso que você fala que a declaração é um ajuste anual de contas. Dá um exemplo de uma despesa dedutível. Uma despesa dedutível é o gasto com educação, uma despesa dedutível é o gasto com saúde. Então, todas essas são despesas dedutíveis na sua declaração de imposto de renda. Hélido, nós temos algumas perguntas de telespectadores, vamos assisti-las. Gostaria de saber se o microempreendedor individual precisa pagar imposto de renda e se existe alguma diferença no pagamento desse imposto para essa classe. Referente à pergunta da Renata, o microempreendedor individual, ele tem que ter em mente que ele paga um tributo único que compreende todos os impostos na mesma alíquota. Então esse imposto ele paga mensalmente através de uma guia de recolhimento. O que ele tem que estar atento é o rendimento que passa para a pessoa física dele. Então, com relação a esse rendimento que vai à pessoa física dele, ele tem que estar atento às normas de quanto que você pode colocar como rendimento para efeito de isenção de imposto. Caso contrário, ele terá que prestar conta ao ajuste do imposto de renda. E o contribuinte, que é o titular sócio ou sócio de empresa, ele está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual? Nessa questão, com relação a você ser sócio de empresa e a obrigação de você apresentar a declaração, não. Você tem que estar atento se você obteve rendimento ou se você se enquadra em situações de obrigatoriedade de entrega. Existe um limite de idade para declaração e pagamento do imposto de renda? Também isso é um mito, não existe limite. Você se enquadrando nas questões
de rendimento, de obrigatoriedade de patrimônio e de bens, nas regras de obrigatoriedade, você tem que apresentar sua declaração de imposto de renda. E o contribuinte que ele possui uma doença grave, ele está desobrigado a apresentar a declaração do imposto de renda? A questão da moléstia grave, que na lei do imposto de renda a gente trata por essa questão. Existem várias doenças que te dá a isenção do imposto. O fato de você estar isento do imposto não quer dizer que você não tenha que entregar a sua declaração. Até porque você tem que provar que está isento, que tem essa moléstia, não é isso? Até então você tem que provar, inclusive, a movimentação financeira que ocorre nas suas contas. Então a maneira de você provar é você apresentando sua declaração e considerando esse rendimento conforme a fonte pagadora informou com relação aos seus rendimentos no campo de isentos de tributação. Existe a forma de declaração simplificada e a completa. Quando que se opta pela simplificada e quando que se faz a opção pela completa? A questão da declaração simplificada e a completa ela é uma questão matemática. Se você, na sua declaração pessoa física, você possuir vários despesas dedutíveis em volumes que compensam você considerar essas despesas, ao invés de pegar o desconto que a Receita te dá na sua declaração de imposto de renda, que é o desconto simplificado, você faz a opção. O próprio sistema hoje faz um comparativo. À medida que você vai lançando as informações, ele vai te dando um comparativo de qual é a melhor opção para você contribuinte. Elton, nós vamos fazer uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já. Programa Direito na Prática com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Italiev Gastronomia, a sua refeição saudável. Estamos de volta e eu estou conversando com o contador Élido Emerick sobre imposto de renda. Élido, o brasileiro que hoje está morando no exterior, ele tem que declarar o imposto de renda, mesmo não tendo nenhuma movimentação financeira aqui no Brasil? Ok, Patrícia. Com relação à pessoa que... Vamos colocar em dois casos, ok? O caso daquela pessoa que está em viagem e que está no período de apresentar sua declaração de imposto de renda. Ele tem um prazo normal, como qualquer cidadão, até o último dia de abril para apresentar sua declaração de imposto de renda. Aquela pessoa que saiu do país e que está residindo e mora em outro país, ela tem o compromisso de apresentar a declaração definitiva de saída do país. Até a data que ela estava residente, ela considera que a sua receita e as suas informações a data da sua saída. Ela informa a declaração de saída definitiva ao país e lá no outro país ela vai sofrer as suas tributações e vai sofrer as suas tributações sobre suas receitas e seus ganhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre prazos. Apesar de você já ter dado uma introdução, nós temos um vídeo de uma telespectadora com uma dúvida. Eu sou a Aline de Vitória. E eu quero saber do Direito na Prática, qual é o prazo de apresentação da declaração de ajuste anual do exercício de 2019. Aline, o prazo de apresentação da declaração, ele se estende até o último dia de abril. Então se começou as declarações no dia 7 de março, quando a Receita disponibilizou o sistema para receber essas declarações, e ela se estende até o último dia de abril. Contribuinte que na data final, ou seja, 30 de abril, ele ainda não apresentou a declaração, o que ele deve fazer? O contribuinte ele deve, mais que depressa, apresentar a sua declaração, evitando que fique para os últimos momentos, onde pode acontecer uma que a gente chama de uma aglomeração de declarações ao mesmo tempo e ele não conseguia entregar a sua declaração. Apesar do sistema hoje, a base de dados da Receita está muito bem ampla, isso praticamente em anos anteriores isso foi difícil de acontecer, mas isso já aconteceu. Então não deixe sua declaração para o último dia, para o último momento que você pode não conseguir entregá-la. E se ele está fora do domicílio fiscal dele e por qualquer motivo ele não conseguiu, existe alguma... Ele pode declarar assim mesmo? Tem multas? Como é que é?
O fato dele não, se ele for verificar que ele não vai conseguir apresentar essa declaração, é melhor que ele apresente a declaração para depois ele retificá-la e não perca o prazo. Com relação ao fato de não apresentar a declaração no tempo, no prazo exigido, conforme a lei, você vai sofrer penalizações. Você vai pagar multas que pode ser de R$ 165 para cima. Dependendo dos rendimentos dessa multa? Depende dos rendimentos da pessoa. Existe alguma forma de prorrogação desse prazo? Não. A única forma de prorrogação desse prazo seria por parte da Receita Federal. Então quer dizer que é um prazo fatal. Apresentou até 30 de abril? Bem, não, tem que só pagando multa, né? Só pagando a sua devida multinha com relação à não entrega, caso você seja obrigado a entregar. E se a pessoa, se o contribuinte que apresentou a declaração, mas ele na hora de inserir no sistema, ele inseriu uma informação errada, o que ele deve fazer? Ele deve retificar essa informação o mais breve possível, principalmente devido à celeridade hoje do processamento dessas informações com o banco de dados que a Receita possui. E como a gente está falando de prazos, existe algum prazo para essa retificação? A retificação ela tem 5 anos para acontecer, porém você pode, nesse meio tempo, ser convidado a apresentar documentação à Receita Federal e sofrer uma multa de ofício. E aonde deve ser feita e como deve ser feita essa declaração? A declaração de imposto de renda, hoje o caminho mais prático é através dos meios digitais. Então essa declaração, tanto a declaração como a retificadora, ela pode ser feita, ela deve ser feita no sistema da Receita Federal, disponível, que você baixa no próprio site da Receita Federal e apresenta sua declaração via internet. E aquele contribuinte que é fazendeiro, que não tem acesso à internet, ele ainda tem a opção de apresentar a declaração via física? A declaração via física, você tem umas regras na Receita Federal que muitas vezes não consegue apresentar. Você teria que levá-la em meio digital e dependendo da agência você até conseguiria protocolar. O melhor caminho é pela declaração de imposto de renda. Então procure um contador, procure um profissional da sua região para poder você não ter essa situação de não entrega da sua declaração. Então quer dizer que todos precisamos de uma assessoria para não passar por uma situação complicada, né? Hoje, nós vivemos um verdadeiro Big Brother de cruzamento de informações. Então, quanto mais você obtiver uma informação ou uma contabilidade te apoiando na sua declaração de imposto de renda, menos risco você vai correr com relação a uma penalização por parte da Receita. Até porque os profissionais contábeis, eles não só apresentam a declaração, eles acompanham o processamento dessa declaração e caso ocorra qualquer situação adversa, ele vai estar comunicando ao seu cliente e vai estar retificando a declaração caso necessário. Você como contador, já aconteceu de você pedir uma documentação para um cliente e ele não lhe entregar e depois você se responsabilizar? A minha pergunta você, profissional de contabilidade, tem responsabilidade sobre a falta de um cliente seu? Quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, todo profissional deveria fazer um contratinho que seja um contrato bem formal, mas colocando claro as regras de documentação, o que deve ser apresentado. Dessa forma, você inibe essa questão de você ter uma omissão de receita, uma omissão de informação por parte do seu cliente. Apesar de que a informação e a declaração é pessoal, é do CPF da pessoa. Certo. Nós vamos dar mais uma paradinha para os comerciais e voltamos já já. Estamos de volta e eu estou conversando com o contador Hélio Demeric sobre o imposto de renda. Hélio, nós vamos começar esse bloco com a pergunta da Camila. Eu sou Camila Duque de Vitória e quero saber do direito da prática qual é a grande diferença na declaração do ano de 2019 para o ano passado. Camila, com relação à declaração de imposto de renda exercício 2019, não ocorreram grandes mudanças com relação ao exercício de 2018. Eu saliento a questão do CPF de todos os seus dependentes e
a questão de você já preparar a sua declaração na parte de bens, incluindo todas as informações de número de IPTU, número de registro de cartório, informações de endereço completa, informações de Renavan de veículo, informações de conta corrente de CNPJ de banco, com relação a essas informações, porque elas passam a ser obrigatórias a partir da declaração exercício 2020. Agora, minha pergunta, eu tenho certeza que é de interesse de muita gente, é sobre a restituição. Quais são as possibilidades da restituição do valor pago? A restituição, ela a declaração, como eu falei anteriormente, ela é uma declaração de ajuste anual. Então, à medida que você, durante o seu ano, durante o seu exercício de 2018, você obteve renda e sobre essa renda você teve imposto retido, ao final do ano você vai fazer o ajuste de contas. Se dentro desse ajuste você já tiver pago mais imposto do que realmente foi devido, você vai ter uma restituição desse montante. Essa restituição, a Receita, ela paga essa restituição em lotes durante o ano de 2019. Qual é a prioridade da restituição? A prioridade da restituição é a seguinte: idosos acima de 60 anos, ok? E professores do magistério e deficientes físicos e mentais, que você marca na declaração e aí a pessoa sabe no cruzamento da informação, não é nem a pessoa, o sistema no cruzamento da informação vai identificar a sua idade ou se você possui deficiência ou membros da sua família que possua essa deficiência ou que você também faz parte da linha de professores. O idoso acima de 80 anos, ele tem a prioridade sobre o idoso de 60 anos. Ele também consta aí nesta lista de prioridade? Consta. A linha de prioridades é de 60 anos para cima. Mas com relação à pessoa de 80 anos, entende-se que ela tem uma prioridade um pouco mais definida do que o de 60. Mas em tese, por exemplo, pegando a última restituição de 2018, praticamente as pessoas nessa faixa de 60 ou 80 que possuíam deficiência vieram no primeiro lote. Sabemos que o idoso acima de 80 anos ele tem prioridade em cima do idoso de 60 anos. Se esse idoso de 60 anos ele apresentou a declaração no dia 30 de abril, e uma pessoa que não tem prioridade apresentou a declaração lá no início de março, esse idoso, mesmo tendo apresentado no final do prazo, ele vai ter a prioridade? Por lei, ele como idoso, ele terá prioridade. Então, ele apresentando a declaração dentro do prazo legal, que é até o último dia de abril, ele vai usufruir desse benefício da prioridade. Vamos falar agora de imposto pago pelo locador e o locatário, que é de interesse de muitas pessoas também essa pergunta, né? Numa relação locatícia, onde há o recebimento de uma receita, né? Se o locatário, que é quem está alugando o imóvel, ele não declara e o locador declara, tem algum probleminha nisso daí? Com certeza vai haver uma divergência de informação e essa pessoa que não declarou, ele vai receber na declaração dele, vai constar como não processada e você vai descobrir o motivo, você vai verificar que é a falta de informação de aluguel não declarado. Isso você está me falando porque os sistemas se cruzam, é isso? Perfeitamente. Os sistemas, ele é um sistema de inteligência artificial onde ele vai cruzar todas essas informações. Qual a consequência do contribuinte que recebeu o rendimento e não efetuou o pagamento equivalente do imposto de renda? O contribuinte que dentro das obrigações de entrega e ele não apresentou a sua declaração de imposto de renda, ocorre que todas as fontes pagadoras e quem informou o pagamento do seu salário, da sua renda, ou o pagamento do seu aluguel, ou que seja informações de compra de imóvel, compra de venda de imóvel, aluguel através de imobiliárias, através de aquisições com construtores, todas essas bases, as informações já estão na mão da Receita Federal. Então, se você não apresentar a sua declaração, você vai sofrer as penalizações pela falta da não entrega e você vai ser intimado a apresentar suas declarações.
Sim, e aquele que recebeu o rendimento não pagou o imposto equivalente àquele rendimento. Quem não pagou o imposto referente ao rendimento, no cruzamento da informação, a Receita vai te notificar e vai te comunicar que você ficou omisso com relação à sua declaração. E essa fiscalização, ela é feita através do cruzamento de dados da Receita Federal? Sim, a Receita Federal hoje ela possui um banco de dados de diversas informações de diversas fontes. Então, dentre elas, nós temos as informações referentes à compra e venda de imóveis e aluguel que são feitos pelas imobiliárias, pelas construtoras, pelos cartórios, a aquisição de veículos e a aquisição pelas concessionárias. Tudo hoje está ligado na nota fiscal eletrônica. Então você tem as informações dos cartões de crédito, você tem as informações das movimentações bancárias. Então a Receita possui uma gama de informação onde ela sabe realmente quais foram as suas receitas e praticamente quais foram as suas despesas com relação ao seu exercício 2018. E se elas são compatíveis, né? Se elas são compatíveis. Porque se não forem compatíveis, vai ser convidado a Receita para prestar as declarações. Você não pode ter investimentos e gastos maior do que a renda que você possuiu durante o exercício. Hélio, nós estamos encerrando o nosso programa, mas eu tenho mais uma perguntinha para você. Qual é o seu conselho, a sua orientação para o contribuinte agora, no momento de apresentação da declaração do Imposto de Renda de 2019? O maior conselho é procure um profissional contábil para que possa te auxiliar na sua declaração. E também junte toda a sua documentação, informações financeiras, informações de aquisição de bens, informações de cartão de crédito, informes de rendimento do seu trabalho, do seu aluguel. Junte todas essas informações e não deixe para fazer sua declaração no último momento, que você pode conseguir não apresentar e ser penalizado com umas multinhas aí que nada dessas multas são agradáveis de você receber. Hélio, muito obrigada. Suas informações foram muito úteis ao nosso telespectador. Estamos à disposição a qualquer momento que precisar. E você, telespectador, que ainda ficou com alguma dúvida, siga as nossas redes sociais, no Instagram, TV Direito na Prática, no Facebook, Direito na Prática e no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Porque lá, além dessas informações, tem outras aguardando você. Até o nosso próximo encontro.